Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com todos, comigo tá tudo bem. E o vídeo de hoje é um vídeo sobre um assunto um pouquinho mais delicado, que é sobre o preconceito racial aqui na Romênia. Então, se você quiser saber sobre esse assunto um pouco mais, continue assistindo o vídeo. Então, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo, regravar, né, porque eu já tinha feito um vídeo sobre esse assunto em 2016, tá? E também fiz um mais antigo ainda, em 2013, mas foi sobre um caso específico que até eu vou mencionar aqui. Mas eu resolvi fazer esse vídeo de novo porque eu já recebi comentários de algumas pessoas no Instagram, também no meu Facebook, né, pessoal, em que eles gostariam de saber como é a questão do preconceito racial aqui na Romênia, por pessoas que têm vontade de visitar. Também no caso de uma moça que eu peço até desculpas, eu não sei o que aconteceu com a mensagem dela, que tava naquele inbox, naquela pasta diferente do Facebook, e acabou que quando eu fui responder, eu não vi mais a mensagem dela, então eu não sei cadê essa mensagem, mas se eu não me engano, ela viria aqui pra Romênia com as duas filhas dela, e ela queria saber como era a questão do preconceito aqui, né? Então, gente, já começando, o que eu posso dizer é que na Romênia há preconceito, sim. Eu acho muito difícil existir em algum lugar desse mundo em que não haja preconceito, e até eu digo mesmo no preconceito no geral. Mas preconceito racial aqui na Romênia existe sim, e eu já passei por algumas situações bem desagradáveis, mas também, por conta da minha cor, eu passei por umas situações no mínimo curiosas, outras até legais, interessantes, mas eu vou falar aqui pra vocês. Então vamos começar com a parte que não é tão legal assim, sobre as situações em que eu realmente sofri preconceito por ser negra, e foram situações assim bem escancaradas que não tem nem como defender, tá? Então foram até um número considerável de situações, mas eu vou mencionar aqui 3, tá? A primeira situação, que foi realmente a primeira vez em que eu senti o impacto, né, do preconceito racial escancarado, faz muito tempo isso. Foi a primeira vez que eu vim aqui pra Romênia. Eu tava saindo do shopping com o Vlad e a gente tava super tarde, a gente tinha que pegar o ônibus, e na hora em que a gente saiu do shopping, a gente viu um ônibus passando e a gente saiu correndo pra pegar o ônibus. E na hora em que a gente tava saindo pra pegar o ônibus, né, correndo lá naquela pressa, tinha um grupo de adolescentes, por seus 15, 16 anos, e quando eles me viram correndo, eles começaram a fazer som de macaco pra mim. Na hora eu senti assim um baque, mas eu não revidei, eu não falei nada porque eu tava mais interessada em pegar o ônibus, então eu preferi até mesmo não me importar com isso. E o Vlad, ele também ouviu, mas ele preferiu abstrair e também correr para pegar o ônibus, porque o Vlad, quem já viu nos raríssimos vídeos em que ele aparece aqui, porque ele realmente não gosta de aparecer, gente, já tentei, viu? Ainda estou tentando, mas ele não gosta de aparecer, mas eu continuo tentando. Ele ouviu também, sendo que ele falou: Samara, eu preferi não falar nada e preferi correr para pegar o ônibus porque eu ia me estressar, porque ele é um menino muito calmo, mas ele é um menino que ele detesta injustiça e rolaria uma treta, com certeza, se ele fosse tirar satisfação com esses rapazes, sabe? Então eu preferi, e de graças a Deus que ele preferiu pegar o ônibus. A segunda situação foi bem assim inesperada. Eu lembro que eu fiquei muito pé da vida na hora que isso aconteceu, eu fiquei irada. Eu tava no centro, né, e eu tava esperando o sinal do pedestre abrir, e tava lá, né, tranquilinha, num dia de verão, tava delicioso o dia, e eu só vi um carro meio que, sabe assim, bem na esquina, que era um sinal bem na esquina, e esse carro parou na minha frente, e eram 2 rapazes, e o cara que tava no passageiro, ele tirou o celular porque ele queria fazer uma foto minha. E eles falaram alguma coisa assim, entre eles, começaram a rir e tal. Eu fiquei irada. Eu quis pegar o celular, sendo que eu não consegui. Gente, sendo que do nada
um rapaz que estava do meu lado, ele ficou, acho que ficou mais pé da vida do que eu, e ele quase que pega o celular do homem, quase, se eu não me engano, eu acho que ele pegou o celular, jogou no chão. Menina, foi uma esculhambação em questão assim de 2 minutos, e esse cara do carro começou a discutir com o homem do meu lado, e eu fiquei assim, sem saber o que fazer, porque eles começaram a discutir entre eles. E o cara que tava do meu lado falou assim, você não tem vergonha de fazer isso? Você é estúpido, você é idiota. E eu assim, meu Deus, sabe? E no final das contas, esse cara que tava dentro do carro pegou o celular do chão. Agora eu me lembrei, realmente esse cara que tava do meu lado pegou o celular, jogou no chão. Aí o cara abriu a porta, pegou o celular do chão, eles começaram a discutir. E o cara que tava no carro, ele cuspiu no chão, que aqui é um sinal assim de desprezo. Ele cuspiu no chão, entrou no carro e saiu. E o cara do meu lado tava fumegando de raiva. E eu tava assim tão, né, surpresa com a situação, que eu só consegui dizer assim, obrigada, muito obrigada. E ele só fez assim com a cabeça e seguiu o rumo dele. Eu fiquei assim, meu Deus, foi uma situação muito assim, surpreendente pra mim. E também porque esse cara, ele tomou mesmo a ofensa como pra ele. E ele me defendeu de uma forma que eu acho que ia sair uma briga ali, sério mesmo. Mas no final tudo se resolveu, eu fui pro meu caminho e ele foi pro dele. E a última situação em que realmente eu sofri preconceito, que já faz um tempo, ainda bem, é quando eu tava dentro do metrô, nem sei quando foi, sei que faz um tempo já, faz um tempão. E eu tava tranquilinha, sentada, né, e tal, e eu vi que tinham alguns adolescentes um pouquinho mais longe de mim, olhando pra mim, rindo, achando graça e tudo. E eu pensei, bem, estão falando de mim, com certeza, alguma coisa que eu já sei o que é, né? E eu me levantei porque eu já ia descer, né? Tava perto da minha estação. E eu fiquei segurando na barra do metrô, né? De um dos vagões. E eles vieram até mim. Eu acho que não tinha, pela mesma faixa de idade da primeira situação, 15, 16 anos. E um deles chegou e perguntou a hora pra mim. E eu falei as horas e tal, né? Vieram falar inglês, não sei o quê. E eu acho que eu falei em romeno, respondi em romeno pra eles. E eles desceram numa estação antes de mim. E quando eles desceram, eles começaram a rir, falar várias coisas assim, em romeno pra mim. Por preconceito mesmo, falando várias coisas bem preconceituosas. E eu na hora, porque assim, eu quando fico com raiva, eu não consigo ter ação, sabe, de falar alguma coisa. E nesse dia eu tive, mas eu comecei a embolar o romeno com o português, que acabou que não saiu nada. E uma coisa chata disso que aconteceu é porque o vagão em que eu tava tinha até um número considerável de pessoas, mas todo mundo olhou, todo mundo viu a situação, mas ninguém falou nada, ninguém falou alguma coisa pra esses meninos, nada. Ficou todo mundo como se nada tivesse acontecido, mas enfim, né? Chegou a minha estação, eu desci e vida que segue. Então, o que eu posso dizer dessas situações que eu já vivenciei de preconceito é que eu sinto isso mais aqui na capital, sabe? Eu acho que as pessoas aqui na capital, elas são um pouquinho mais, assim, brutas, são pessoas mais, cada um por si, Deus por todos, mais individualistas. E eu vejo que são mais pessoas jovens, assim, pessoas jovens ou adultos jovens, né? Que fazem esse tipo de coisa, sabe? De forma escancarada, eu digo eu. Porque aqui também há aquele preconceito velado, em que as pessoas, elas olham pra você da cabeça aos pés. Eu nunca vou esquecer do dia que eu tava com o Vlad, porque isso já melhorou, mas antigamente era bem mais evidente. As pessoas aqui, quando eu tava com o Vlad, quem já viu vídeos com ele sabe que ele é bem branquinho. E as pessoas olhavam muito, gente, mas era muito, tipo de quebrar o pescoço. E tinha essa senhora no metrô, também dentro do metrô, né? Que ela olhava fixamente, parecia que ela tava assim, hipnotizada, que ela olhava pra mim e pro Vlad de forma fixa, ela não virava o olhar pra nenhum outro lugar. E foi super incômodo, mas você via que ela não tava aprovando, sabe, o casal ali. E então também tem aquele preconceito velado em que as pessoas olham, te julgam, mas não falam nada, tá? E também tem aquele lado que eu digo que é o lado mais curioso, né? Pelo fato de eu ser negra. Aqui tem muitas pessoas, principalmente no interior, que nunca viram uma pessoa negra. Então, para elas, é mais um fator de curiosidade e de novidade do que preconceito, tá? Porque
já aconteceu comigo, assim, diversas vezes em que as pessoas, aqui em Bucareste e no interior também, chegam e falam, nossa, eu nunca vi uma pessoa negra de perto. Ou, nossa, você tem a pele tão bonita, nossa, que pele linda, eu queria ter a sua pele reluz, você é muito bonita. Então, eu já recebi vários comentários assim também, olhares de pessoas que olham, sorriem pra você e fazem assim, ou pessoas que já vieram falar comigo, olha, eu vim aqui só pra dizer que você é muito bonita, você tem uma cor muito bonita, tá? E segue o caminho, parou, me disse isso, sorriu e seguiu o caminho, entendeu? Então também tem esse lado de ainda ser meio que novidade, né? Pessoas negras por aqui, apesar de que desde que eu vim em 2011, já eu vi que o número de pessoas negras aqui tem aumentado bastante, porque tem muitos estudantes, principalmente estudantes que vêm da África para estudar aqui, porque a bolsa de estudos, né? Como eu falei em outros vídeos, é aplicada a todos os países que não fazem parte da União Europeia. Então vem muito africano, principalmente Angola e Nigéria, tá? Tem muitos estudantes desses dois países. Então eu vejo que o número de pessoas negras aqui tem aumentado bastante. Então essa questão das pessoas olharem muito, a questão das pessoas verem como novidade já tem meio que diminuído, né? Então tá ficando uma coisa mais comum. Outra coisa que é muito interessante é que as pessoas, elas ficam muito curiosas com o meu cabelo, tá? O meu cabelo, pra eles, que é um afro, tipo, a textura do meu cabelo é 4B, 4C. Então, pra eles é uma coisa, assim, sensacional. Realmente, eles olham assim... Aqui eu tento relevar um pouco mais as pessoas que querem tocar o meu cabelo, porque eu vejo que pra elas realmente é uma coisa, assim, de outro mundo, sabe? E elas pegam assim e falam, nossa, é tão fofinho... E muitas pessoas, né, já vieram falar comigo e dizerem, nossa, eu achava que seu cabelo era seco, porque ele parece ser seco, mas quando eu peguei, ele é muito macio, parece um travesseiro. Então, assim, para isso eu tento relevar. E uma coisa interessante aqui é que tranças chama muito a atenção, muito, muito mesmo. No caso em que o cara quis bater a foto minha, que teve a discussão entre o cara que tava do meu lado e o idiota que queria bater a minha foto, eu tava de tranças, e era tranças assim, vermelhas, sabe? Tava super bonito, realmente. E eu tava chamando muita atenção, eu via que pra onde eu ia as pessoas olhavam. Então, aqui trança chama muito a atenção e é uma coisa diferente ainda, sabe? Então eu vejo que é muito curioso o meu cabelo pra eles. Aqui é muito difícil encontrar pessoas, até para as meninas que têm um cabelo crespo, aqui é muito difícil encontrar uma pessoa que saiba cortar um cabelo afro. Eu já tive situações que agora que eu vou mencionar, de eu procurar um salão. A primeira vez que eu cortei o meu cabelo aqui, faz muito tempo, foi em 2013, 2014, quando eu cortei ele bem curtinho, porque eu sempre tive essa coisa de, esse formigamento de querer cortar o cabelo. E a primeira vez eu tava com um cabelo muito grande e eu fui com uma amiga minha pra procurar um salão pra tentar cortar meu cabelo do jeito que eu queria, bem curtinho aqui, topete aqui, o de sempre, né? E a gente foi numa avenida que era cheio de salão e nenhum salão aceitou cortar meu cabelo. Teve até um desses salões em que a moça, a cabeleireira, me viu entrando. E quando eu tava falando com a recepcionista do salão, ela que tava cortando o cabelo de outra pessoa, de longe começou a falar com a recepcionista assim, olha, o cabelo dela eu não corto não, viu? O cabelo dela eu não corto. Aí eu olhei assim pra ela e falei assim, né? Isso aqui mostra a qualidade do salão de vocês, porque ela já tá falando ali desse jeito, que falta de respeito. Aí falei um monte de coisa, fui embora com a minha amiga. E no final eu achei um salão bem pequenininho, bem simples, em que a moça falou assim, olha, eu não sei cortar cabelo afro, mas eu vou tentar, você me ajuda? E ela cortou o cabelo, eu amei, fiquei super estilosa. E graças a Deus, depois de muito tempo, eu encontrei um salão. E 2 pontos que eu queria comentar aqui, só para terminar, é que aqui eu vejo que as pessoas me veem como muito diferente, né? Eu sou muito diferente. Sair assim, como eu saio às vezes, é muito diferente, eu chamo muita atenção. E de certa forma, isso é algo positivo para mim, no sentido em que
Vocês já devem ter visto também no Instagram, porque eu posto muita coisa lá, e stories, que eu já fiz alguns trabalhos como modelo. Eu sempre sou chamada uma vez ou outra para fazer fotos, tá? É mais como um hobby, tá, gente? Eu já fiz alguns trabalhos em que eu recebi, outros eu faço trabalhos para receber as fotos, até ter um portfólio, tá bom? Então eu sempre tô recebendo convites, eu sempre recebo propostas para fazer figuração. Então assim, o diferente é até bom porque eu recebo convites de trabalho, de fotos para participar disso, porque é meio como se fosse aquele pontinho diferente que vai dar um a mais, entendeu? Então eu acho isso muito legal e eu aproveito dessa oportunidade, por que não? Então, em relação a oportunidades, eu nunca tive nenhum tipo de bloqueio, nunca tive nenhum tipo de problema. Eu já trabalhei em 3 multinacionais, então isso realmente nunca foi um empecilho, até porque esses ambientes, pelo menos nesses ambientes, é bem multicultural. Eu tenho essa minha amiga que foi comigo no salão, ela trabalha numa rede de fast food e lá sim, ela disse que já teve alguma situação de preconceito, sim, mas uma coisa que ela faz, que é isso que é o mais importante, é você se impor, né? Então ela, além de sofrer pelo fato dela ser estrangeira, dela sentir uma certa diferenciação por ela ser estrangeira, ela também já sofreu pelo fato dela ser negra, tá? E uma outra coisa que eu queria falar também, que graças a Deus eu não passei por isso aqui, mas eu já vi casos de meninas que sofreram isso, de pessoas que tiveram problemas, de pessoas negras que tiveram problemas de alugar um apartamento, uma kitnet, porque eram negras, tá? E isso pra mim eu acho tão inconcebível. Pra mim assim, é o cúmulo do absurdo. Mas aqui na Romênia eu não tive esse problema. O apartamento em que eu moro agora, ele é próprio, tá? O pai do Vlad que deixou pra ele, mas antes da gente ter o apartamento, antes da gente se mudar pra cá, a gente vivia numa kitnet. E eu lembro que a gente achou super rápido, a gente visitou uma kitnet, não teve problema, mas a gente não gostou do local. E da segunda vez, a senhora simplesmente era um docinho, era uma senhora já mais madura. Ela deixou o apartamento todo mobiliado, deixou tudo pra gente lá. E eu não tive nenhum problema, nós não tivemos nenhum problema pra achar um apartamento aqui, mas isso é uma coisa que acontece, tá, gente? Eu tô dizendo que não aconteceu comigo, mas pode ser que aconteça, né, por uma má sorte, como aconteceram com outras pessoas em outros países aqui da Europa, tá? Agora, uma coisa que eu queria falar aqui é que é muito importante para aquelas pessoas que me perguntaram sobre preconceito racial, é muito importante se impor, tá? Que antes eu era muito quietinha, eu era muito vida que segue e acabava que eu ficava acumulando aquela angústia, aquela chateação pra mim. Então, como foi no caso do metrô, em que esses meninos começaram a falar coisas e tudo, antes de descer na estação, eu me embolei lá no meu português com o romeno, porque eu tava com muita raiva, eu tava muito nervosa, mas eu falei o que eu queria falar, entendeu? Meio louco, mas eu falei o que eu queria falar. Quando as pessoas olham pra mim me julgando, eu só dou o meu tchauzinho básico, a pessoa fica com a cara no chão, tá? Aqui é uma coisa que eu acho que funciona. As pessoas, elas parecem que elas não querem ser discretas, mas quando elas veem que a gente tá reacionando de alguma forma, elas ficam assim, né? Elas ficam mais tímidas e tomam vergonha na cara e param. Então eu acho que aqui é muito importante, como em qualquer situação como essa, você se impor, tá bom? Dependendo do nível da situação, você realmente buscar a polícia, buscar os seus direitos, tá bom? Aqui, tanto por ser estrangeiro, como no meu caso, por eu ser negra. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei, compartilhar, ativar as notificações. E se você tá aqui pela primeira vez, olá, meu nome é Samara, eu falo muito sobre a Romênia, mas sobre outras coisinhas também. Então é isso, meus amores, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!